amados, tudo bem? Estão preparados para a conclusão de Daniel? Bem, vamos lá. Daniel 12, 1 a 3, conclui o drama do pecado na terra. E o livro é encerrado no versículo 4. Comecemos pelo verso 1. Neste tempo, início dos últimos 7 anos de vida na terra, como já temos verificado em outros textos, se levantará Miguel, Jesus Cristo, o grande príncipe, o Filho de Deus, o defensor dos filhos do teu povo, do povo de Daniel, dos judeus cristãos de Jerusalém. Uma mensagem específica, conforme Daniel 10, versículo 14. E haverá tempo de angústia qual nunca houve. A famosa angústia de Jacó, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro da vida do Cordeiro, porque sem Cristo não haverá salvação para eles. Miguel, portanto, o nome de Jesus, se levanta como defensor pessoalmente dos filhos de Israel convertidos ao cristianismo, mas que ficam vulneráveis por ocasião da invasão das hordas de Gog, estimadas em 200 milhões de combatentes. A fragilidade israelita explícita em Ezequiel 38:11, nova tradução na linguagem de hoje. Você, Gog, resolverá invadir um país desarmado, onde o povo vive calmo e seguro, em cidades sem muralhas e sem defesa. Você assaltará o povo que vive em cidades já arrasadas. Os moradores destas cidades foram tirados do meio de outras nações e reunidos num lugar só. E agora possuem gado e propriedades e vivem no centro do mundo. Esta aflição de ver aproximar-se um inimigo tão poderoso e sem contar com a menor chance de sobrevivência é chamada de angústia de Jacó em Jeremias 30, versos 7 e 11. Ah, que é grande aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para salvar-te. Por isso darei cabo de todas as nações entre as quais te espalhei. De ti, porém, não darei cabo, mas castigar-te-ei em justa medida, e de todo não te inocentarei. O tempo de angústia para Jacó é idêntico ao da grande tribulação que também sobrevirá às nações 3 anos e meio mais tarde, conforme Apocalipse 7, 9, 13 e 14. Depois destas coisas, o selamento dos 144 mil inscritos no livro da vida do Cordeiro em Jerusalém, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Respondi-lhe: Meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Será esse um tempo de perseguição generalizada aos cristãos, alinhados com os princípios defendidos por Israel, por estarem também denunciando os erros do papado. Esse tempo de angústia das nações se estenderá até o fechamento da porta da graça, quando Jesus se levantará no final do juízo de Deus, jogando incensário sobre a terra, conforme Apocalipse 8, versículo 5. E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Tal circunstância trará, na continuação, a queda das 7 últimas pragas sobre os ímpios remanescentes. Estes, enraivecidos pelas pragas, programam um decreto de morte para todos os guardadores do sábado, conforme Apocalipse 13, versículo 15. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Mas os justos serão salvos, glorificados e verão a ressurreição especial, a seguir mencionada em Daniel 12, versículos de 2 a 3.
Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Em Daniel 12, versículo 4, temos o encerramento do seu livro nos seguintes termos: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Os versículos de 5 a 13 de Daniel 12 apresentam o retorno do profeta às margens do rio Tigre, Daniel 10, versículo 4, onde tudo começou, para esclarecer todo esse final profético por meio de um discurso falado entre dois anjos em pé, um de cada lado do rio, e Jesus majestosamente sobre as águas. Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois, um de uma banda do rio e o outro da outra. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: Quando se cumprirão essas maravilhas? A ressurreição especial e a transformação dos justos vivos. Daniel 12, versículos 5 e 6. Os versos de 7 a 9 informam o tempo em que os filhos de Israel, que aceitaram Jesus como Messias e foram escritos no livro da vida em Jerusalém, seriam salvos do papado. Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda para o céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, dos tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: Meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: Vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Jesus dá aqui duas informações importantes. Por meio de um juramento, o que o profeta registrou, mesmo sem entendê-las. A salvação do povo de Deus e a ressurreição especial teriam lugar no tempo do fim, isto é, após a primeira supremacia papal. A história confirma que esse período durou entre 538 d.C. e 1798 d.C., quando começou, segundo a Bíblia, o tempo do fim, dando início a um grande movimento mundial de evangelização que deveria ir até o fechamento da Porta da Graça. Em segundo lugar, quando acabar a destruição do poder do povo santo, com a volta da assolação desoladora, opressão do papado após o decreto dominical, estas coisas todas se cumprirão. Não sabemos ainda quanto tempo falta para a segunda vinda de Jesus. No verso 10, no entanto, é assegurado que no devido tempo esse assunto seria esclarecido. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. A compreensão plena destas profecias só será possível após o decreto dominical mundial, que culminará na profecia de Daniel 12, versículos 11 e 12, na qual Jesus completa sua revelação por séculos anunciada. Depois do tempo em que o costumado sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, a cura da ferida mortal citada em Apocalipse 13, 3, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado, felizes, o que espera e chega até 1335 dias. Sua colocação é clara. 1290 dias será a duração literal da segunda supremacia papal, que iniciará a partir da oficialização da união da política com a religião. Será então implantada por lei, como sinal de sua autoridade, a observância do domingo, como um dia oficial de guarda a nível mundial, e acabará na ressurreição especial, isto é, na véspera da grande consumação, conforme Daniel 12, versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. O processo, em seu conjunto, começa pouco antes, com a proclamação do decreto dominical nos Estados Unidos,
dando início aos 1335 dias referidos em Daniel 12:12. Esses 1335 dias prosseguirão até a libertação do decreto de morte, Apocalipse 13:15, quando os retos com grande alegria ouvirão a voz de Deus dizendo: feito está. E entre o decreto dominical mundial e a legislação do decreto de morte, a besta reinará sozinha pelos 42 meses literais, citado em Apocalipse 13, versículo 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Nos 15 dias seguintes, que correspondem à duração do decreto de morte, correspondendo ao chamado do tempo de angústia de Jacó para as nações, a besta reinará com os reis da terra, conforme Apocalipse 17, versículo 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, até hoje não receberam, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora, ou seja, 15 dias literais. Os próximos 15 dias, os últimos da história, tratam do período no qual Babilônia cairá, conforme Apocalipse 18, 10, 17 e 19. E conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. Em uma só hora foi devastada. 3 repetições. Daniel 12, versículo 3, esclarece o tempo do epílogo de Daniel 12. Tu, porém, Daniel, segue o teu caminho até ao fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Se gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos, discuta com eles e convide-os para se inscreverem neste canal. Dê seu like, acione o sininho e ouça a nossa mensagem musical. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo, se Deus quiser.